Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre uma produção que em breve vai ganhar uma sequência muito esperada no Disney Plus. Eu já fiz o meu vídeo sobre expectativas sobre a sequência e até dei uma pincelada sobre o que eu achei desse filme aqui, do clássico dos anos 90. E agora tá na hora da gente se aprofundar um pouco mais nessa produção. Vamos lá? Se você é novo no canal Disnéfilos, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo que é muito importante para ajudar o canal a crescer ainda mais. E agora sim, vamos pro que interessa. Roda a vinheta! Hocus Pocus, Abracadabra, filme de 1993, dirigido por Kenny Ortega. Esse rapaz que é responsável por Nilces ou Extra Extra, que é também um filme da Disney, e pelos 3 filmes das franquias High School Musical e Descendentes. Ou seja, ele tem alguns trabalhos de relevância no currículo, principalmente para nós aqui, fãs da Disney. Uma coisa que eu descobri hoje, antes de fazer essa crítica e que eu achei bem interessante, vocês devem saber, é que Abracadabra é baseado em uma história real, né? Obviamente não tudo que acontece no filme, mas existe uma premissa ali que aconteceu de verdade, que foi usada de inspiração para o desenvolvimento da trama desse filme, né? O filme se passa em Salem, Massachusetts, que é conhecida como a Cidade das Bruxas, né? E no século XV, né? Século XV é 1600, né? Então é século XV, né? 1600 é século XVII. Século XVII? Animal. Então é século XVII. Ele está no século XXI e é 2022. Ah, verdade! Então eu tô invertendo, minha vida inteira eu fiz as contas erradas. No século XVII, na cidade de Salem, Massachusetts, algumas mulheres foram executadas pela igreja por suspeita de praticarem bruxaria. O caso mais famoso é o caso de 3 mulheres, entre elas uma indígena, que despertaram a suspeita ali de terem praticado bruxaria com crianças, né, e com filhas até de um dos líderes da igreja na região, por isso elas foram executadas e tal. E isso, obviamente, se tornou de grande repercussão, teve diversos registros que foram guardados durante muito tempo, e essas histórias acabaram fazendo de Salem, Massachusetts, essa cidade aí conhecida como a Cidade das Bruxas. Inclusive lá você tem até um ponto turístico, que é a Casa das Bruxas, você tem o Bairro das Bruxas, você tem os Botecos das Bruxas, tem tudo de bruxa lá, e o Halloween também tem uma grande tradição naquela cidade, o que é muito legal, né? E foi se inspirando nessa história real das 3 mulheres executadas por bruxaria que a Disney começou a desenvolver o roteiro de Abracadabra, obviamente mesclando também com toda a mitologia em volta das bruxas, né? Eu não vou me alongar aqui falando dessa história real que aconteceu, mas existem documentários, existem artigos publicados na internet, tem muita coisa legal, inclusive eu até recomendo ser do seu interesse para vocês darem uma olhada, darem uma lida e até assistirem aos filmes, né? O nosso foco aqui é falar de Abracadabra, né? E como eu já falei, né, a gente tem que começar falando dessa temática de bruxas e principalmente do que eu considero um dos principais pontos positivos de Abracadabra, que é o seu design de produção, né? Primeiro que o filme usa muito bem do ambiente ali da cidade de Salem para compor os cenários e os lugares onde o filme vai ser filmado de uma maneira muito bonita, inclusive a fotografia do filme é ótima, e principalmente o design de produção, os figurinos e etc, sabe? É tudo muito criativo e tudo muito bonito, né? Sempre também mesclando com aquilo que a gente tem já de clássico das criaturas apresentadas aqui. Sejam as bruxas, né? Aí tem o gato preto, as vassouras e tal, e até, no caso, o zumbi Billy, que também aparece, né? Então isso é muito legal, sabe? Eu gosto bastante do trabalho visual que é feito no filme, né? Inclusive, Abracadabra tem ali alguns efeitos especiais, alguns efeitos visuais, né? Que são todos muito bem realizados para um filme da época, levando em consideração também que não é o filme com o maior orçamento do mundo, né? Então a gente tem um gato falante, e para um filme de 1990 convence bem aquele gato falando, né? Até os efeitos das magias das bruxas, né? Delas voando com as vassouras, das fumaças e etc. Tudo isso é muito legal, é muito crível, né? E hoje em dia, né, tem até um ar meio cult, né, nesses efeitos especiais mais antigos do filme, o que deixa o filme ainda mais bonito e eu acredito que até mais relevante, né? Então eu gosto demais de tudo que diz respeito à parte visual de Abracadabra. Desde a parte de concepção de criaturas e também da construção dos cenários onde o filme é filmado lá na cidade de Salem, até os figurinos e etc. É tudo muito bonito no filme.
Outra coisa que eu gosto demais em Abracadabra é que o filme, obviamente, não é um grande filme revolucionário, com a história mais revolucionária de todas. Não, é um filme com uma estrutura bem simples e até um pouco batida. Inclusive, Abracadabra eu considero um filme até bem imprevisível e que pode ser um pouco cansativo nesse seu desenvolvimento. Mas o que joga contra esse fato do filme quase ser cansativo e faz do filme ser uma experiência gostosa de acompanhar é que Abracadabra é um filme muito gostoso e muito legal, né? Eu até falei no meu vídeo de expectativas, a palavra que define Abracadabra é a palavra legal, porque é muito gostoso, é muito divertido, é muito engraçado, é muito alto astral, e esse ar que o filme tem, sabe, o estilo do filme, a aura do filme, é o que faz valer a experiência, gente. E é muito divertido. Abracadabra é um filme sensacional. E uma coisa que a gente tem que destacar é que Abracadabra é um filme perfeito para ser assistido em família, porque a gente tem, obviamente, os representantes de cada um dos membros da família, né? Por mais que o filme seja protagonizado por jovens adolescentes ali, né, que é o que vai atrair os jovens adolescentes, são os protagonistas, a gente tem uma criança que provavelmente vai servir de representante das crianças, né? E para os adultos a gente não tem necessariamente um representante, mas a gente tem aqueles alívios para os adultos, né? Que vêm principalmente de algumas piadas com um teor sexual um pouco mais apimentado, vamos dizer assim, né? Inclusive foram as piadas mais efetivas pra mim, por exemplo, né? Como eu mencionei no meu vídeo de expectativas, eu não sou um grande fã de Abracadabra, daqueles que assistiu ao filme diversas vezes na infância. Eu assisti Abracadabra pela última vez alugando um DVD numa locadora. Nem locadora existe mais hoje em dia, né? Ou seja, né, demorou muito tempo pra eu assistir o filme de novo, eu cresci, então o que me fez divertir hoje foram principalmente as piadas envolvendo os adultos e as piadas pros adultos que tem no filme, né? Mas, como eu tava falando, o filme tem sim um foco em toda a família, porque você vai ter os representantes dos jovens, e se pros jovens não tem muita piada, pelo menos tem aquela identificação que o filme vai gerar por causa do primeiro amor e etc, aquela coisinha clichê que a gente tem, inclusive, no filme, né? E isso eu acho muito legal. E, inclusive, a gente tem também a parte divertida para as crianças, né? A gente tem uma representante para as crianças e a gente tem piadas para as crianças que vêm principalmente de uma das bruxas, né? Então, você nota isso, sabe? Você tem um representante para cada membro da família, para cada idade do telespectador, e também um motivo para cada telespectador acabar se divertindo e curtindo a experiência até o final. E se o núcleo dos jovens e crianças é o núcleo protagonista do filme, a gente não pode destacar as grandes estrelas das produções, que no caso são as vilãs, as três bruxas, as irmãs Sanderson. Que grupo de bruxas espetaculares, não à toa são uma das mais famosas e mais grandiosas da cultura pop até os dias de hoje, né? Porque todas elas são muito carismáticas e principalmente muito engraçadas, né? E se em determinado momento, né, talvez o núcleo adolescente do filme ou a parte mais infantil da produção, né, acabar desinteressando parte do público, o que faz o público voltar a ter interesse como um todo são as bruxas, né? Porque o carisma delas acaba carregando o filme nas costas. É por causa do carisma dessas personagens que vale a pena demais assistir à produção, né? A Winnie carrega, sim, o filme nas costas, né? Ela é a liderança da produção como um todo, inclusive, né? Apesar de não ser a protagonista, né? Mas eu gosto principalmente das duas irmãs dela, sabe? Tanto a Sarah quanto a outra, que eu esqueci o nome e eu devia ter anotado, né? Mas beleza, né? O divertido aqui é que essas servem mais como alívios cômicos, sabe? E é isso que é legal, é aquilo que eu falei, né? A gente tem piadas mais pros adultos e piadas mais pras crianças, né? Por mais que eu tenha achado a irmã, que eu esqueci o nome, um pouco bobinha demais, né? É muito fácil de uma criança se agradar com o tipo de piada que vem dela. Então é um ponto positivo do filme. E a gente também não pode destacar a Sarah aqui. Eu vou ser sincero pra vocês. Se eu fosse um adulto na época que o filme foi lançado, eu tenho certeza que eu ia falar, pode me enfeitiçar, me enfeitiça aí. Sabe a cena do motorista do ônibus? Olha que hilário, né? Eu sou busólogo, tem uma cena com o motorista de ônibus, dá em cima das bruxas, e justamente a Sarah senta no colo dele pra dirigir o ônibus. Eu queria ser esse motorista de ônibus. O personagem que eu queria ser no filme é ele. Já pensou? Que bruxa, hein? Olha, de bruxa não tem nada, é quase uma princesa. A gente também tem que destacar o carisma das intérpretes
Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Nathy Najimy são muito carismáticas e interpretam as bruxas com muito amor, sabe? Dá pra ver na cara das três personagens que as atrizes estão se divertindo horrores interpretando essas personagens. A gente também tem que destacar que o filme tem alguns números musicais, se eu não me engano são 2, não sei se são 2 ou 3 agora, não sei, pode ser até mais ou menos, eu tô falando besteira, mas tem números musicais no filme e eles são todos muito bons, bem dirigidos, afinal a gente tá falando do Kenny Ortega, que trabalhou a sua vida como diretor de musicais, então, obviamente, ele sabe o que tá fazendo nessa hora, as músicas também são cativantes, né, são momentos que, inclusive, são importantes pra trama, sabe, não é aquele tipo de número musical que atrapalha o filme, não, são números musicais necessários para a história continuar caminhando pra frente, o que é muito legal, então até nisso o filme acerta. Por isso, é uma experiência que pra mim é completa. Repito, não é o melhor filme de todos os tempos, não é a maior experiência de todas. É um filme clichê, sim, é um filme que pode ser cansativo, sim, é um filme que pode ser previsível, sim, mas são apenas pormenores, sabe? O grande foco do assunto aqui é que é um filme divertidésimo, é um filme engraçado, é um filme divertido, é um filme alto astral, que vai divertir também toda a família, não só as crianças, nem os jovens, nem os adultos. Merece o status de clássico que o filme ganhou durante os anos que se passaram e, principalmente, merecia, sim, uma sequência. Por isso que eu tô muito ansioso para Abracadabra 2 e eu posso dizer hoje que eu já sou um novo fã desse clássico da Disney. Por isso, para Abracadabra, eu dou uma nota 6. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Você concorda comigo? Você discorda? Comenta aqui embaixo o que você acha da produção e quais são as suas expectativas para a sequência que estreia essa semana no Disney+. Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo que é muito importante para o canal continuar crescendo e também conheça as minhas outras redes sociais. Lá você vai encontrar mais conteúdo e vai ficar por dentro do meu dia a dia e das novidades do canal, beleza? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!